Saudações, galera. Beleza? Espero que sim. Bom, para a aula de hoje, para dar continuidade a esse conteúdo, eu começo com uma pergunta. E uma pergunta que eu não sei se vocês já se fizeram, ou se já pararam em algum momento para pensar sobre isso. Mas a pergunta é: a história tem uma direção? Quando vocês pensam qualquer fato histórico, qualquer dinâmica histórica, quando se debruçam sobre um evento histórico para estudar para uma prova ou apenas porque você sentiu curiosidade, você se pergunta se há uma direção para essa história? Se há um contexto ali que nos encaminha em direção a algo maior, a algo a ser construído, moldado ou superado? Bom, hoje a gente vai refletir alguns pontos importantes dessa história para nos perguntarmos ainda mais se há uma direção na história. Não esperem respostas. Como vocês bem sabem, eu não estou aqui para dar respostas. Eu estou para provocar reflexões. Eu estou para que a gente amplie o lugar de onde a gente está. Beleza? Então, entender a história é uma condição privilegiada. Mas para onde caminha? Para a unidade ou a diversidade? Quando essa frase nos diz que compreender a história é uma condição privilegiada, porque uma parte esmagadora da população mundial não a compreende. Uma parte esmagadora da população mundial nem a conhece. Ao se debruçar sobre livros de história, ao pensar eventos históricos isolados ou eventos históricos que se conectam com outros eventos históricos maiores ou menores, ser capaz de olhar para a história do próprio país, para a história do próprio continente ou para a história do planeta como um todo e ter consciência de elementos importantes que conectaram ou separaram contextos, momentos, fatos. É um privilégio que poucos indivíduos têm, se levarmos em consideração os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. E vocês caminham a passos largos para se aproximarem desse grupo de privilegiados. E têm construído isso com o estudo e com a dedicação que vocês têm para com suas próprias formações. Mas para onde a gente caminha? A gente, de fato, caminha para uma aldeia global? Ou caminhamos para uma pluralidade de culturas, para uma pluralidade de indivíduos que guardam em suas relações humanas cotidianas traços pontuais, específicos, restritos? E aí eu já me encaminho para a segunda pergunta, para a terceira pergunta, na verdade, se eu contar o título. Quantos mundos diferentes coexistem na Terra? Já pararam para se perguntar? Não? Deveriam. Se a gente pensar numa escala bem ampla, bem significativa, a gente pensar, por exemplo, 10 mil anos atrás, quando a gente tem os primeiros assentamentos humanos, os primeiros momentos em que caçadores-coletores passam então a ser agricultores, 10, 12 mil anos atrás. A gente tem uma variedade muito grande de mundos. Por quê? Porque os grupos eram pequenos, restritos. O que se surgia ali como um assentamento, como um acampamento, como uma vila, como uma cidade mais tarde, eram grupos de pessoas muito pequenos, restrito a números muito ínfimos. Logo, a gente tem uma maior quantidade de mundos. E quando eu digo mundos, eu estou falando das realidades que uma sociedade, por menor que ela seja, compartilha. Exemplo, as nossas tradições locais.
os nossos valores locais, as coisas que nos compõem enquanto cidade, é o nosso mundo. Por mais que tenhamos a influência de outros espaços, do espaço estadual, do espaço nacional, do espaço global, isso pulando já a etapa do continente, todas essas são características culturais, sociais, políticas e econômicas que nos tornam quem somos. Então, a pergunta quantos mundos diferentes coexistem na Terra, a resposta, ou pelo menos um ponto de referência para se pensar, é, sem sombra de dúvida, imaginar em que momento histórico nós estamos para responder essa pergunta. Porque na medida em que vamos saindo de um passado muito distante, de 12 mil, 10 mil anos atrás, caminhando para o nosso presente, esses mundos diferentes eles vão diminuindo de quantidade. Por quê? Porque esses mundos, na medida em que eles aumentam um pouco, eles se conectam com outros mundos. Eles passam a influenciar e a receber influência de outros mundos. Logo, eles deixam de ser mundos diferentes e passam a existirem como um mundo só. E aí, olha que dados interessantes. As modificações culturais e as influências globais. Quando você pensa em tomate, você pensa em que origem? É natural que a gente pense em tomate, pense em molho de tomate, pense em pizza, pense em Itália, logo Europa, não é? Bacana. Mas vocês sabiam que a pizza não é italiana? É egípcia? Vocês sabiam que o tomate não é italiano, é mexicano? Vocês sabiam que a pimenta, que o cacau que vai dar origem para o chocolate também são mexicanos? Ou seja, que esses produtos eles só passam a fazer parte da cultura europeia, por exemplo, a partir das grandes navegações, a partir da colonização da América Latina pela Espanha? Vocês sabiam, por exemplo, que se viajarem hoje para a Argentina, passarem lá uns 10 dias em Buenos Aires, passeando pelos principais bairros ali de Buenos Aires, São Telmo, e outros tantos, o São Telmo, Palermo, são bairros mais populares para nós turistas, vocês vão se deparar com uma culinária expressivamente voltada para a carne, expressivamente voltada principalmente para o churrasco. Mas saibam que antes de 1492, antes do final do século XV, início do século XVI, não havia bois na Argentina. Se alguém quisesse comer um bife, provavelmente seria de lhama, mas de bois não. Porque são os colonizadores espanhóis que trazem o gado para a Argentina. No entanto, para nós, a culinária argentina parte necessariamente do consumo de carne bovina. Percebam que como o mundo argentino passa a integrar o mundo espanhol ao mundo europeu em suas práticas culturais, é impossível pensar, por exemplo, na tradição cultural americana, na colonização inglesa das 13 colônias que mais tarde vão se tornar os Estados Unidos, e não lembrar dos filmes de faroeste. E de não lembrar dos índios, dos nativos daquele território, cavalgando para combater os cowboys ou para fugir dos cowboys. No entanto, os cavalos chegaram às 13 colônias trazidos por ingleses após o processo de colonização. Então percebam que a diversidade de mundos vão se fechando, se encerrando cada vez em números menores, onde culturas vão se tornando homogêneas, algumas culturas vão se tornando homogêneas, vão se espalhando por outros territórios e suprimindo as culturas locais. Eu me recordo de uma coisa muito interessante. Eu tenho uma amiga, ela é fotógrafa,
E ela foi há uns 2 e meio atrás, ela foi para Tailândia com alguns amigos. Ela e mais 2 amigas e 2 amigos, 5 ou 6 pessoas. E aí quando ela voltou, ela estava aqui em Caetité e a gente sentou para conversar sobre a viagem. Ela me dizendo que passou um dia inteiro no aeroporto de Pequim, na China, antes de ir para a Tailândia. Que ao chegarem à Tailândia, que até tentaram comer comida tailandesa. Só que o fato de serem muito, mas muito apimentada a culinária tailandesa, para ela e para os amigos, era impossível comer. E os dias que eles passaram lá, não me recordo agora se 10 ou 20 dias, mas passaram consumindo de manhã, de tarde e à noite fast food do McDonald's. Ou seja, tiveram a oportunidade de degustar, de experimentar, de vivenciar a experiência de consumir a culinária local, mesmo com todo o sacrifício da pimenta, porque diz que se põe pimenta em tudo, e comeram o que já estavam acostumados a comer, que é fast food. Mas o que é que isso nos fala sobre essa perspectiva da expansão de certas culturas e do encolhimento de outras? Velho, onde é que está a Tailândia? Do outro lado do globo. E o que é que eles encontram lá? Comida americana, fast food. Se você for para qualquer lugar do mundo hoje, é raro você não encontrar uma loja do McDonald's. Entende? E por que nós construímos cultura? Porque enquanto humanos somos capazes conscientemente de transformar o que é natural no que é cultural. E somos também capazes de problematizar as relações que nós próprios construímos. Somos capazes de olhar para elas de forma crítica e, por exemplo, reivindicarmos melhorias, reivindicarmos situações de melhor desenvolvimento dessas culturas. Quer um exemplo interessante? A espécie abelhas. Pensar numa espécie, abelhas. Um inseto específico, abelhas. As abelhas vivem em comunidade, todo mundo sabe. As colmeias são sociedades muito bem organizadas, onde cada abelha exerce uma função específica, sem nunca questionar a função que ela exerce. Elas já nascem com o código genético necessário para exercer aquela função. Elas não são promovidas, elas não são rebaixadas, não recebem mais ou menos pela função que exercem. No entanto, nós seres humanos não apenas nascemos e moldamos a partir das nossas opções como a sociedade vai funcionar, como também somos capazes de nos inconformarmos com a forma como a sociedade está posta e reivindicar mudanças nela. Exemplo interessante, uma frase clássica da sociologia que está presente no livro O Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, tem uma frase emblemática que convida os operários do mundo inteiro a se unir em prol da revolução. A frase diz: proletários do mundo inteiro, univos. Ou seja, construam unidade para mudar o sistema. Mas você nunca vai ouvir uma liderança operária de abelhas dizer: abelhas operárias do mundo, univos. Não vai acontecer. Não vai, porque é parte do código genético das abelhas realizarem o trabalho que elas realizam desde que surgiu a primeira abelha até o momento em que se extinguir a última abelha, sem alteração. Fazem exatamente o que faziam há milhares de anos atrás quando surgiram. Nós não.
nós vamos modificando os espaços culturais, nós vamos criando ordens que só existem na nossa cabeça, mas que funcionam para deixar o mundo e a sociedade em movimento, funcionando da maneira como julgamos ser ideal. Não à toa criamos 3 grandes ordens para organizar o mundo. A ordem econômica, que é manifesta na ordem monetária. A ordem política, que é manifesta na ordem imperial. E a ordem religiosa, que é manifesta na ordem das religiões, na instauração das religiões. Por que essas ordens surgiram e por que elas atingiram um status que as põe como organizadoras da sociedade e das relações sociais como um todo? Por questões simples. Elas conseguiram desenvolver colaborações entre estranhos com completo afinco e deu a eles a possibilidade de esquecerem suas diferenças. Deu a eles a possibilidade de ignorarem suas diferenças. Logo, mercadores, conquistadores e profetas foram os primeiros a olhar para o modelo binário nós e eles e a ignorá-los em prol de um benefício maior. Como assim, então? Me explica melhor, porque eu não consegui compreender essa fala. Vamos lá. Eu expliquei há um tempo atrás para vocês que a gente é educado para pensar nós, aqueles que compartilham da minha cultura, da minha religião, dos meus valores, da minha sociedade, da sociedade da qual eu faço parte, e eles. Todos os indivíduos que não compartilham dos mesmos valores que eu, que não compartilham dos mesmos preceitos religiosos que eu, que não acreditam nas mesmas coisas que eu. Ao longo de toda a história, a gente pode tranquilamente classificar os diversos momentos históricos em que há o nós e o eles. Mesmo em espaços reduzidos. Se a gente pensar aqui na nossa sociedade, na nossa cidade, a gente poderia passar aqui algum tempo, e a gente pode fazer isso na live, apontando a ideia de nós e a ideia de eles, deles, de eles é massa, né? Deles, dentro das relações sociais aqui, local. E aí a gente pode também ampliar para a concepção de mundo. Só que mercadores, ao olhar para as relações sociais, a eles não interessavam a ideia de nós e deles, ou eles. Mas todo mundo como potencial cliente. A ideia de império não vê o outro, eles, como diferente. Vê tanto eles quanto nós como potenciais súditos. A ideia de religião, da mesma forma, não enxerga o outro apenas como eles, mas como potenciais fiéis. E, na tentativa de angariar, de juntar cada vez mais clientes, cada vez mais súditos, cada vez mais fiéis, essas 3 ordens ignoraram as diferenças. Não que elas deixaram de existir, essas diferenças, mas as prioridades eram o avanço monetário, político e religioso. Então, para se chegar a esses avanços, era preciso ignorar essas diferenças. E aí vocês devem estar se perguntando ao que ou para onde essas aceitações, essas superações nos levaram. Imagine o seguinte, pense num povoado pequeno, qualquer povoado, imagine um povoado de, 1000 habitantes. Imagine que esse povoado precisasse sobreviver. Imagine que você tenha lá um médico, um advogado, um engenheiro, pense em diversas profissões. Mas eu vou pegar algumas para te provocar a reflexão. Pense num médico, 500 habitantes, um médico. Mas esses 500 habitantes variam
de faixas etárias, têm idades diferentes, levam uma vida saudável. Logo, quase nunca precisam do médico. E o médico só pode sobreviver se trabalhar. De que forma? Vendendo conhecimento médico em forma de remédio para curar doenças que naquele momento não existem. Logo, o médico vai passar fome. Imaginem que dessas 500 pessoas, todas elas têm casas. E como não nasceu ninguém nos últimos anos, não precisaremos do trabalho de um engenheiro para produzir ou para construir outras casas. O engenheiro também passaria fome. Ninguém comete um crime porque todo mundo se conhece ali. São relações próximas. Qual a necessidade de um advogado? Logo, e aí eu vou me deter a esses 3 exemplos, advogados, médicos e engenheiros precisariam necessariamente desenvolver outras atividades se quisessem sobreviver. Teriam que em outros momentos, sei lá, se tornar agricultores, pastores. Precisariam desenvolver outras atividades. Mas na medida em que as cidades começam a crescer, começam a se tornar maiores, elas vão necessitando cada vez mais da especialização numa produção. Por quê? Porque cresceu também o mercado de trocas. Então valia a pena se especializar só em médico, porque agora existem muitos doentes que, precisando dos cuidados médicos, irão pagar para o médico por esses conhecimentos. Vale a pena se especializar em, sei lá, em engenheiro, porque a demanda por casas é grande. E aí isso gera, óbvio, muito trabalho para o engenheiro, que vai cobrar por isso e vai ter meios para sobreviver. Logo, esses sujeitos poderão exercer suas profissões e sobreviver a partir delas. E receber por esses serviços. Logo, quando a gente pensa em dinheiro, eu os convido a pensar que não há um único momento de surgimento do dinheiro, como também não há uma única forma de dinheiro. Se pegarmos toda a trajetória histórica, o dinheiro surge em diversos lugares e criado das mais variadas formas possíveis. Desde conchas, a grãos de milho, a cigarros, no caso a tabaco, né, para ser fumado, a peças de tecido, diversas coisas foram utilizadas ao longo da história humana como moeda de troca, como dinheiro. Óbvio que se levava bastante em consideração o fato de que esse dinheiro fosse durável, no sentido de que não fosse perecível, que não se perdesse rapidamente, que fosse fácil de manusear, que fosse fácil de transportar, que fosse resistente. Esses eram alguns dos critérios para eleger algo como dinheiro. Só que aí a gente foi educado no nosso momento histórico a pensar o dinheiro como cédula, a pensar o dinheiro como, vai lá, cartão de crédito. Mas, o dinheiro não se resume a moedas e cédulas. O dinheiro é qualquer coisa que as pessoas estejam dispostas a usar para representar sistematicamente o valor de outras coisas com o propósito de trocar bens e serviços. Ou seja, da mesma forma que nós pegamos um papel e atribuímos a ele um valor, vai lá, uma cédula de R$2, de 20, de 50, de 100, ela só tem esse valor porque houve um acordo, um consenso de que aquilo valeria exatamente o que vale e todas as pessoas aceitariam esse valor. E aí vem uma coisa ainda mais interessante. Estudos apontam que no mundo existem 60 trilhões de dólares em dinheiro. Percebam, 60 trilhões de dólares em dinheiro. No entanto, apenas 6 trilhões, ou seja, 10% disso é palpável. São moedas e cédulas. Ou seja, 54 trilhões de dólares não existem materialmente.
são códigos de computador, são transações eletrônicas, são patrimônios. Daí a ideia de que o dinheiro só existe na nossa imaginação. Daí a ideia de que o dinheiro é uma construção psicológica. Porque você não come dinheiro. Porque você não é capaz de estar com fome, passar um cartão de crédito na sua pele e se sentir abastecido, alimentado. Não. A gente construiu essa imaginação de que eu posso trocar um determinado papel por uma quantidade de comida e quem me dá comida em troca desse papel acredita verdadeiramente que de posse desse papel, ao chegar lá num outro estabelecimento para comprar o objeto de sua necessidade, o outro comerciante também irá aceitar esse papel. É essa relação de confiança que garante o funcionamento, o exercício do dinheiro. Logo, a confiança é a matéria-prima de que todos os dinheiros são cunhados no mundo inteiro. Se não houvesse a garantia de que ele será recebido, ele não funcionaria como moeda. Logo, o dinheiro é um sistema de confiança mútuo e o mais eficiente já inventado. Porque eu trabalho um mês inteiro em troca de uma quantia de dinheiro que eu sei que ao receber e levar para o açougue, para a loja, para o posto de gasolina, para o mercado, todas as outras pessoas também irão receber esse mesmo dinheiro em troca de alguma coisa. Bacana, né? Interessante perceber todas essas relações. No fim da Era Moderna, o que valia era ouro e prata. A referência da ideia de valor de dinheiro, e a gente está falando ali no século XVII e século XVIII, ouro e prata era o suprassumo da ideia de dinheiro. Um dinheiro que tinha valor para além das fronteiras dos estados nacionais. Quando a gente pensa hoje, a gente vai pensar tranquilamente no valor imenso que estão depositados sobre 3 moedas em particular. Aí eu botei 2, mas eu vou acrescentar uma terceira. As libras esterlinas, moeda inglesa, o dólar americano e o euro, do conglomerado que é a União Europeia. Essas são, sem sombra de dúvidas, 3 das moedas mais valiosas do mundo e que você pode comercializar, comprar e vender com elas em qualquer lugar do mundo. Não à toa, quando você vai, por exemplo, para Uruguai, Argentina, eu fiz uma viagem para Uruguai e Argentina, na hora de converter o real, a casa de câmbio me perguntava: você quer pesos uruguaios, pesos argentinos ou você quer dólar? E qualquer boteco, qualquer supermercado, qualquer barzinho que você chegasse, qualquer pub que você chegasse lá no Uruguai ou na Argentina, perguntava se o pagamento seria em dólar ou na moeda local. Percebeu? Logo, o dinheiro é baseado em 2 princípios: convertibilidade e confiança universal. Por quê? Porque eu posso trocar dinheiro por qualquer coisa. Sim, você deve estar pensando assim, tem coisa que não se vende. Vende. Vende sim. Eu chego aí rapidinho. Me aguarda só um segundo. Outra coisa, confiança universal. Você pode dar sua palavra para algumas pessoas dentro do seu círculo íntimo de confiança. Se você sair dele e der sua palavra, por exemplo, se você chegar no supermercado e disser: eu vou levar R$1.000 em produtos, eu te pago com toda certeza daqui a 20 dias, às 11 horas da manhã. Você não vai levar nada de produto. Por quê? Porque essa relação está fora do seu círculo íntimo e sua palavra não vale. Mas se você chegar com o dinheiro, você sai de lá com o que quiser, inclusive compra o supermercado inteiro e bota seu nome na fachada. Quando tudo é conversível e quando a confiança se baseia em moedas e conchas de caurí anônimas, corroem-se tradições locais, relações íntimas e valores humanos.
substituindo-os pelas leis frias da oferta e da procura. Logo, o dinheiro superou o limite dos valores inestimáveis. Como assim, Theo? Simples. Hoje, tudo tem preço. Na medida em que o dinheiro foi tomando uma proporção universal, a gente foi universalizando o modelo de dinheiro, absolutamente tudo tem preço. Inclusive a dignidade humana, infelizmente. Por quê? Porque a gente sabe que a vida é um valor. Um valor que não deveria ser estipulado nunca. No entanto, as vidas têm valores. Não à toa existem assassinos profissionais que cobram para tirar a vida de alguém. Não à toa governos realizam políticas que são extremamente letais para a sua população e mesmo assim o fazem preocupados com a economia. Os chamados, um termo que ficou comum agora na pandemia, os chamados CPFs cancelados, não dizem nada aos governos. A preocupação maior são as cifras econômicas e a possível quebra da economia. E ainda usam o discurso descarado de dizer que a quebra da economia retirará inúmeras outras vidas. Percebem como é extremamente necessário compreender como as tramas políticas são organizadas dentro das relações sociais? Estamos caminhando, meus caros. Vamos então para as últimas partes. Olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês conhecem a parte da história de Roma e da União da Península Ibérica para conhecerem, por exemplo, a civilização de Numância. Mas existem na história da União Ibérica, ali de Portugal e Espanha, da Península Ibérica e do Império Romano, uma história muito interessante, que é o Cerco de Numância. Numância é uma espécie de cidades, já que a gente pode chamar de cidade naquele contexto, que surge por volta do século III a.C. E havia ali, naquele momento histórico, já resistido a inúmeras tentativas de avanços das legiões romanas. Haviam resistido por quase 20 anos às incursões romanas. No entanto, já extremamente incomodados com isso, o Senado romano designa para essa missão em 133 a.C., nada mais nada menos do que Cipião Emiliano, o cara que derrotou o general de Cartago, que venceu as chamadas Guerras Púnicas contra Cartago. Manda o cara. Ele é o cara da estratégia. Ele chega no Numância e entende que seria um equívoco avançar contra a cidade. Por quê? Porque ao longo dos últimos quase 20 anos, todas as outras legiões avançaram e as habilidades marciais dos numantinos resistiram impecavelmente. Então ele estabelece um cerco à cidade e permanece ali num jogo de estratégia por 11 meses. E vence a guerra por inanição, ou seja, acabaram todos os suprimentos do povo da Numância. E para não se entregarem ao jugo romano, a cidade inteira comete suicídio coletivo. Incendeiam a cidade. E os romanos venceram. Mas olha que coisa doída. A vitória de Roma sobre a Numância foi tão completa que os vitoriosos se apropriaram até da memória dos derrotados. E aí olha que fato. A Numância se torna uma referência de resistência e de heroísmo até hoje na Espanha. Os restos da cidade são patrimônio nacional, aberto à visitação. Cervantes, autor de Dom Quixote, escreveu uma peça. Em que língua? Espanhol.
Qual a origem da língua espanhola? De origem latina, ou seja, com os vínculos romanos. Qual as regras legais jurídicas que a Espanha segue? O direito romano. Percebam que até para, como é que eu posso dizer, enfatizar o louvor, a coragem da resistência de Numância, se recorre ao legado deixado por Roma, ou seja, o vencedor. O que se sabe da Numância foi história contada pelos vencedores, por Roma. Logo, a Numância nem existiria na nossa perspectiva histórica se os vencedores, se os romanos não contassem esses fatos. E óbvio, contam sob o ponto de vista deles que venceram. E aí uma coisa muito interessante, por quê? Porque hoje, 2021, é praticamente impossível pensar qualquer ser humano no mundo que não seja, de alguma forma, fruto de algum império. Desde o Império de Sargão, da Acádia, até o atual Império Americano. Passando, óbvio, pelo Império Egípcio, pelo Império Romano, pelo Império Britânico, pelo Império Português, pelo Império Espanhol e os diversos impérios que nos acompanharam ao longo de toda a trajetória humana. São também esses impérios que foram responsáveis pela drástica redução da diversidade humana. Por quê? Porque na medida em que se ajuntavam, automaticamente diminuíam essa diversidade, já que ao anexar diversos povos, unificavam, homogeneizavam as culturas desses povos em um só. E o discurso que Ciro, imperador da Pérsia, imperador da Pérsia, usava lá atrás, desde a Batalha das Termópilas com seu filho, bem antes, na verdade, da Batalha das Termópilas com seu filho, ao dizer: estamos conquistando vocês pelo seu próprio bem. É o mesmo discurso, por exemplo, que vocês tiveram na aula de sociologia de hoje. Os mesmos discursos que os europeus diziam para africanos e asiáticos quando do neocolonialismo. É o mesmo discurso hoje que os Estados Unidos usam ao invadirem territórios no Oriente Médio. Então percebam, mudam-se os tempos históricos, mas as práticas das relações de poder continuam sendo as mesmas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que a gente colocou aqui. Eu sugiro que pensem sobre tudo isso. Se surgir alguma dúvida, anota no seu caderno. E na semana que vem nós teremos live, não apenas para debater as dúvidas que vocês por acaso coloquem, como também para ampliar muitas das questões levantadas aqui. No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau, galera.